Queridos camaradas, companheiros do Partido Ecologista Os Verdes e da Associação Intervenção Democrática, estimados amigos, começo por vos transmitir a todos uma calorosa saudação e, por vosso intermédio, uma saudação ao povo de Viana do Castelo, de todo o distrito, homens e mulheres de trabalho no mar, na terra, nos vinhedos do vinho verde, nos taleiros da indústria naval, gente com fortes tradições de luta e de defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo. Aqui estamos hoje para esta reta final para as eleições para o Parlamento Europeu. Aqui estamos para conquistar mais votos e mais apoios para a CDU. Fazemo-lo apresentando aos trabalhadores, ao nosso povo, à juventude, aos mais idosos, um património inigualável de trabalho em favor dos seus interesses, em favor dos interesses do nosso país. Milhares de perguntas à Comissão Europeia e outras instituições, centenas de propostas, declarações, relatórios, intervenções, em algumas coisas, temo-lo dito, fizeram mais os 3 deputados eleitos da CDU do que os outros 18 todos juntos. E é isto que nos diz a informação objetiva e rigorosa disponível e não rankings construídos com subjetividade e com critérios que não conhecemos. Um trabalho que se destaca não apenas do ponto de vista quantitativo, e isso já diz alguma coisa, mas também e sobretudo do ponto de vista qualitativo. Um trabalho sempre ligado aos problemas, às aspirações, às preocupações que nos são transmitidas em centenas de visitas, de reuniões, de contactos que realizamos de norte a sul do país, nos Açores e na Madeira e junto da comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Um trabalho, temo-lo dito, que não teme comparações, antes reclama essas comparações. Como disse, não apenas pela sua dimensão, mas também e sobretudo pelo seu conteúdo. Não há matéria em que a União Europeia pudesse intervir em que nós não tivéssemos feito essa reclamação da intervenção em defesa da nossa agricultura à indústria, passando pelas pescas, dos direitos dos trabalhadores à fraude e evasão fiscal, da defesa do ambiente aos direitos de todas as comunidades, dos problemas dos imigrantes e dos refugiados aos serviços públicos e sociais, sempre tendo como pano de fundo a defesa da nossa soberania, a defesa do povo e do país. Andamos aí pelo país em jornadas de esclarecimento, de informação, e aqueles com quem falamos, mesmo alguns que no passado ainda não votaram na CDU, sabem hoje que têm razões para confiar na CDU. Sabem que têm razões para confiar no PCP e no Partido Ecologista Os Verdes. Sabem-no pelo nosso percurso de intervenção em defesa dos trabalhadores e do povo. Foi assim nos duros anos dos PECs do PS e da Troika com o governo PSD e CDS. Foi assim nas duras lutas que foi necessário travar quando muitos apelavam à resignação, lutas que foram decisivas para o isolamento social e, finalmente, para a derrota eleitoral desse governo. Foi assim também nestes anos mais recentes, em que o papel do PCP e da CDU se revelou tão decisivo na reposição, conquista e defesa de direitos. Mesmo alguns que nem sempre estão de acordo connosco, sabem que pomos sempre à frente os direitos do país, à frente dos interesses da União Europeia e de quem manda na União Europeia. À frente das imposições da União Europeia, que impedem o desenvolvimento do nosso país e a satisfação das necessidades do nosso povo. Aqui, em Viana do Castelo, tivemos um desses exemplos. Quando o PSD e o CDS decidiram destruir os taleiros navais, empresa pública, e nos queriam vender a teoria de que a União Europeia não permitia que o acionista único dos taleiros, o Estado português, injetasse mais dinheiro na empresa para adquirir a matéria-prima para cumprir com uma muito significativa carteira de clientes e de encomendas. Fomos nós quem propusemos cá, na Assembleia da República, que o Governo assumisse as suas responsabilidades e que lá, no Parlamento Europeu, questionámos a Comissão Europeia sobre essa verdadeira insensatez.
Entre outras coisas, percebemos que ainda nem a Comissão Europeia tinha dado resposta à pergunta que lhe tinha sido feita e já o governo português usava como justificação essa alegada resposta para fazer aquilo que sempre quis fazer desde o início, independentemente das determinações da União Europeia, que era acabar com os estaleiros navais enquanto empresa pública. Não desvalorizamos regras da União Europeia que estão feitas contra os interesses dos povos e dos países. Não desvalorizamos que a mesma União Europeia que coloca dificuldades a que se financie e defenda uma empresa pública como os estaleiros navais, permitiu que jorrasse dinheiro para a banca privada durante todos estes anos, dinheiro dos contribuintes. Mas se as regras da União Europeia impediam o país de ter uma indústria de construção naval forte e pública, então eram essas regras que tinham de ser postas em causa, como na altura afirmamos. E já que falei dos estaleiros navais, camaradas e amigos, permitam-me que aqui deixe uma outra palavra. É que ninguém verá a CDU hoje dizer uma coisa diferente do que dissemos no passado. Não nos deixamos impressionar pelas passadeiras vermelhas e pelas luzes das festas de inauguração regadas com champanhe francês. E isto é assim, não é porque sejamos teimosos. Isto acontece porque a vida confirma que os estaleiros de Viana, enquanto empresa pública, tendo dos melhores trabalhadores do mundo, que agora foram descartados, muitos deles, como se fossem eles a peça defeituosa nesta engrenagem, estes trabalhadores, tendo uma experiência assente na construção de dezenas de navios, que levavam o selo da qualidade portuguesa aos 7 mares, se os estaleiros não construíam mais com estes trabalhadores, com este saber fazer, se não construíam mais, foi apenas por decisão política dos que os queriam destruir enquanto empresa pública para os entregarem ao grande capital. E a vida confirma. E a vida confirma também que daquele perverso processo outra coisa não podia resultar que a gigantesca fábrica de precariedade e de esmagamento de direitos, onde hoje, apesar de lá estarem mais de 1000 trabalhadores diariamente, pouco mais de uma centena têm um vínculo efetivo e estável. Batemos-nos ontem em defesa dos estaleiros navais de Viana do Castelo, a empresa pública. Continuamos a bater-nos. Caros camaradas, estimados amigos, para a CDU, a resposta aos problemas do país, o financiamento da saúde, da educação, dos transportes ou da cultura, estão à frente das regras da União Europeia que têm impedido esta resposta. Quando os representantes de Bruxelas em Portugal, PS, PSD e CDS, e os comentadores do costume diziam que era preciso cortar nos serviços públicos, batemos-nos e conseguimos a gratuitidade dos manuais escolares em todo o ensino obrigatório. Batemos-nos e conseguimos a redução das taxas moderadoras na saúde. Conseguimos o aumento do investimento na cultura, entre outras medidas positivas. Para a CDU, o apoio à produção nacional e o investimento público estão à frente do compromisso cego de regras orçamentais e do déficit que impedem o desenvolvimento do país e limitam a sua soberania. Foi por isso que, quando a Comissão Europeia nos dizia para cortarmos ainda mais no investimento público, nos batemos por mais apoios à ferrovia, por mais investimentos na escola pública, conseguimos que fosse aprovada a construção de novos hospitais. Mas também aqui, em todos estes domínios, é necessário avançar. E para avançar, há que enfrentar as imposições contrárias aos interesses do país. Para a CDU, os salários, os direitos dos trabalhadores, o aumento das prestações sociais, a redução do horário de trabalho ou da idade da reforma não podem estar sujeitos às orientações da União Europeia que querem impor um caminho de retrocesso e de desvalorização de direitos. Foi por isso que, mesmo quando nos afirmavam que não havia dinheiro, apesar de estarem a injetar milhares de milhões de euros, e já vai quase nos 20 mil milhões de euros nos bancos, mesmo quando nos diziam não haver esse dinheiro, nos batemos sem trégulas pelo aumento extraordinário das pensões.
E conseguimos. Não desistimos da valorização das prestações sociais, como é o caso do abono de família ou da proteção no desemprego, e conseguimos. É por isso que travamos uma tão dura batalha pelo aumento dos salários. E, mesmo aquém do necessário, se conseguiu o aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros. Mas é porque estamos aquém do que é necessário, do que é possível e do que é justo, que também daqui saudamos a reivindicação da CGTP Intersindical Nacional de um aumento geral dos salários, com um aumento no curto prazo do salário mínimo nacional para os 850 euros. Uma reivindicação que é estratégica para a valorização do trabalho, para o combate às desigualdades e à pobreza, para a melhoria das condições de vida, para o aumento das pensões futuras, para o estímulo à atividade económica, para dinamizar a produção nacional. É uma reivindicação da mais elementar justiça, é um passo possível e necessário. E aqui estamos, na CDU, a afirmar o nosso inequívoco apoio a este importante avanço para os trabalhadores e para o país. Daqui renovamos o desafio. Onde estão PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda sobre esta questão estrutural? Apoiam ou não apoiam a passagem do salário mínimo nacional no curto prazo para os 850 euros? Para a CDU, a defesa do ambiente e a salvaguarda dos recursos naturais é parte integrante do nosso projeto de desenvolvimento, do nosso projeto de sociedade. Não é só nas campanhas eleitorais que acordamos para a importância do ambiente. Por isso, tivemos essa preocupação permanentemente presente na nossa intervenção cotidiana no Parlamento Europeu, como aqui no país. Aconteceu isso, por exemplo, quando dos relatórios que fizemos sobre a economia do mar e a necessidade de aproveitarmos de uma forma sustentável os enormes recursos que estão à nossa disposição e que são, em larga medida, desaproveitados. Aconteceu isso quando propusemos e vimos serem aprovadas propostas para o aumento das taxas de reciclagem de resíduos. Aconteceu isso quando apoiámos o aumento do aproveitamento da capacidade endógena do país de produzir energia, apostando nas energias renováveis. Aconteceu isso quando propusemos, e outros chumbaram, incluindo partidos portugueses, a duplicação dos fundos destinados à conservação da natureza. E é por isso também que nos encontramos neste distrito empenhados no combate aos objetivos de alguns de privatização da água. Como sempre acontece, vêm com pezinhos de lã. Agora criam uma entidade intermunicipal para gerir a água em baixa, depois fazem convergir todos os preços pelos mais elevados, depois ainda obrigam as populações que não consomem água canalizada a pagar pela água canalizada que não consomem e, no final, quando o mercado for verdadeiramente apetecível, lá estão eles a entregá-los à gula dos interesses privados. Daqui saudamos, naturalmente, a corajosa posição que a CDU assumiu na Câmara Municipal de Viana do Castelo, onde votou sozinha contra este projeto. Bem se vê a diferença que pode fazer um eleito da CDU. E já agora deixem-me que vos diga que também estas questões estão presentes nas discussões e votações que são tidas no Parlamento Europeu. Ainda não há muito tempo se votou uma diretiva sobre a água para abastecimento público, que, entre outras coisas, dificulta a vida às entidades públicas que têm por missão o abastecimento de água e facilita a vida aos concessionários privados, libertando-os de obrigações, em alguns casos recomendadas pela própria Organização Mundial de Saúde. É o caminho que se vai fazendo, não apenas cá, mas também lá com as diretivas que se aprovam para entregar um direito fundamental, como é o direito à água, ao negócio dos privados. Foram os deputados do PCP no Parlamento Europeu, os deputados eleitos pela CDU, foram entre os deputados portugueses os únicos que se opuseram e votaram contra esta diretiva. Caros amigos e caros camaradas, o tempo que vivemos é de avançar. É preciso avançar
e não andar para trás. E as próximas eleições, já no dia 26, com mais apoio e mais votos na CDU, são o primeiro momento para afirmar esta vontade, esta força e esta confiança. No próximo dia 26, vamos eleger 21 deputados portugueses para o Parlamento Europeu. E são muitas as razões para se votar na CDU. O voto na CDU, já o demonstramos, é um voto que não trai. Lá como cá, nunca faltamos à defesa dos interesses do povo e do país. Fomos os únicos a defender e a propor o aumento da representação portuguesa no Parlamento Europeu. Quando apresentámos a proposta para que Portugal pudesse receber alguns dos deputados deixados vagos com a saída do Reino Unido, alguns dos mandatos que ficaram vagos com a saída do Reino Unido, a CDU lá esteve a propor que recuperássemos pelo menos os deputados que perdemos em anteriores alargamentos. A verdade é que ficámos isolados entre os partidos portugueses na defesa dessa reivindicação mais do que justa, porque todos os outros apoiaram uma proposta que acabou por distribuir lugares aos países que mais têm, a mais de metade dos países que compõem a União Europeia, mas que esqueceu Portugal, que perdeu vários lugares em anteriores alargamentos. Propusemos apoios especiais a Portugal por causa dos brutais incêndios em 2017. Foi a nossa intervenção que levou a Comissão Europeia, mesmo contra a sua vontade inicial, a acionar cláusulas de salvaguarda que defendessem setores produtivos nacionais contra importações agressivas. Votámos contra as regras da política agrícola comum que acabaram com as cotas leiteiras, com as consequências que são conhecidas, a destruição de milhares e milhares de explorações. Propusemos programas de apoio para as consequências económicas e sociais da moeda única, que, para servirem os interesses da Alemanha, claramente desprezam os interesses e os direitos de países como Portugal. Em cada uma destas votações ficou claro que, para defenderem a União Europeia e as suas imposições, estão lá PS, PSD e CDS. Nesta campanha, esforçam-se por apresentar diferenças, por encenar divergências, em alguns casos, grandes divergências. Mas lá como cá, quando estão em causa os interesses de quem manda, os interesses do grande capital, juntam os trapinhos e votam invariavelmente contra os interesses nacionais. O que precisamos lá é de mais deputados a defender os interesses do povo e do país. Mais deputados no Parlamento Europeu a defender os interesses do povo e no país, e não de mais deputados no Parlamento Europeu que venham para Portugal defender a União Europeia e os interesses de quem manda na União Europeia. Há mesmo muitas razões para votar na CDU. E todos os que queiram afirmar os direitos dos trabalhadores e valorizar o trabalho, todos os que queiram sublinhar o direito do nosso país ao desenvolvimento e à soberania, têm na CDU o voto certo e seguro. Todos os que queiram ter no Parlamento Europeu os tais deputados que lá estão para servir os interesses do povo e do país, sabem que essa é a marca distintiva dos eleitos da CDU, que assumem o livre compromisso de não ser nem beneficiados nem prejudicados pelo desempenho de quaisquer funções institucionais. Fala-se aí novamente nos salários dos deputados ao Parlamento Europeu. Para além deste princípio fundamental que temos, não ser nem beneficiados nem prejudicados pelo desempenho de cargos públicos, é bom que se lembre que foram os deputados eleitos pela CDU no Parlamento Europeu os únicos de entre os portugueses que votaram contra o atual Estatuto dos Deputados, que aumentou substancialmente os vencimentos dos deputados ao Parlamento Europeu. Quando antes esses vencimentos tinham por referência os vencimentos dos deputados na Assembleia da República, passaram a ter vencimentos bastante acima disso e fomos os únicos, os eleitos da CDU, que votaram contra esse estatuto, contra essa proposta. Porque entendemos que estar deputado não é uma profissão, é uma função de representação e que é exigido um vínculo com aqueles com os quais representamos. E que se um médico português não ganha o mesmo que um médico alemão, se um professor português não ganha o mesmo que um professor alemão, se um operário português não ganha o mesmo que um operário alemão, então também os deputados devem ter esse vínculo a quem os elege, e quem nos elegeu foi o povo português, e esse vínculo deve ser com os trabalhadores e com o povo português. Caros camaradas e amigos, estamos na fase final da campanha eleitoral. Já percorremos
muitos milhares de quilómetros. Já falámos com centenas de milhares de portugueses. E nestes dias que faltam, o que se pede a todos, não só aos candidatos, mas a todos os que percebem a importância de avançar, dando mais força à CDU, aquilo que se lhes pede é mobilização e confiança. Confiança para levar mais longe a mensagem de que o que está em causa é a eleição de deputados e de que, com mais deputados da CDU lá no Parlamento Europeu, quem ganha é o país. Confiança para lembrar a cada eleitor que está nas suas mãos decidir e que essa é uma responsabilidade que não pode ser deixada para outros. Fazer o país avançar ou andar para trás é esta a decisiva opção que cada um tem de fazer com o seu voto. Confiança no trabalho ímpar que temos para apresentar e no projeto distintivo de construção da Europa dos trabalhadores e dos povos e da paz. Viva a CDU!